Graça e paz, meus irmãos. Nessa noite, espero que você tenha trazido no coração não somente as suas petições, mas também as suas ações de graças e que já tenha entregue ao Senhor. Que nesse momento a gente possa ouvir da parte dEle. Quero, nessa noite, compartilhar o texto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 15. Colossenses 2, versículos 8 a 15. Todos já acharam? Bem, vamos fazer a leitura. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que nessa noite nós saímos daqui com pelo menos uma frase na nossa mente: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é pensando em colocar uma frase específica na mente dos colossenses que Paulo vai escrever essa parte. Do versículo 6 até o versículo 23, pelo menos, Paulo vai falar de três questões muito complicadas e muito nocivas à vida da igreja. Nós hoje vamos, na outra vez, há 15 dias passados, nós falamos até o versículo 7, já começamos a tocar no ponto dos falsos ensinos. E esse ponto é corriqueiro na carta aos Colossenses. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nos falsos ensinos, mas vamos também tratar de legalismo. Segundo ponto, nocivo à vida da igreja, que Paulo trata com relação aos Colossenses. E numa próxima oportunidade nós vamos entrar também no misticismo, aprofundar o legalismo e falar do misticismo. Essas são as três coisas que Paulo não pode deixar os colossenses sem estarem alertas para que eles continuem fazendo aquilo que Deus requer deles, mas não dando ouvidos aos falsos mestres e às pessoas que têm apontado para esses caminhos como sendo caminhos válidos para a vida da igreja. Da mesma forma, hoje à noite, meu objetivo é fazer com que a gente seja lembrado de que esses três caminhos não fazem parte da vida da igreja, não podem ser caminhos válidos para a vida da igreja, por mais que a gente só vá se deter mais especificamente em um deles. Mas é fato que os falsos ensinos são um câncer na vida da igreja, não menos do que o legalismo e que o misticismo. E Paulo começa essa parte escolhida para hoje, do versículo 8 até o versículo 15, assim eu entendi que seria melhor na divisão, dizendo: tenham cuidado. Se alguém escreve uma carta para você dizendo tenha cuidado, você pode ler, fique alerta, preste atenção. Então hoje à noite preste atenção naquilo que Paulo, através dessa carta, também fala à igreja de hoje, não somente para os colossenses, mas essas palavras são válidas
para hoje, você vai perceber como são válidas para hoje. Tenha cuidado, o apóstolo Paulo continua a sua fala aos Colossenses em tom de alerta. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. O tempo todo Paulo fala a esses irmãos sobre a supremacia de Cristo, a supremacia da palavra de Cristo. E isso tem como objetivo manter esses irmãos firmes na fé. É o tempo todo ele falando que Cristo é a imagem do Deus invisível, nele habita toda a plenitude. Foi da vontade de Deus que ele fosse, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Isso ele diz no versículo 19 e 20 do primeiro capítulo. O tempo todo Paulo quer chamar a atenção para os Colossenses de que em Cristo nós temos todas as coisas. Se de alguma coisa precisamos, nele nós temos. Não precisamos de alguma coisa que seja acessório a Cristo e a sua palavra. É necessário que a gente perceba que hoje também é muito válido e muito necessário entender que nós temos tudo em Cristo. Porque de vez em quando surge alguma conversa, alguma nova doutrina, alguma revelação que traz alguma coisa nova que nos faça tentar entender de que a nossa salvação depende de Cristo e mais alguma coisa. Infelizmente, no século 21, ainda escutamos pessoas tentando doutrinar outras no sentido de que Cristo não é suficiente. E Paulo combatia isso. E o objetivo não somente era manter esses irmãos firmes na fé, mas como mantê-los firmes na fé, dizendo: meus irmãos, deem crédito apenas àquilo que foi pregado a vocês pela boca de Epáfras, por orientação de Deus. Ele, tanto quanto eu, somos cooperadores nesta grande obra que não nos pertence, mas pertence a Deus. E não podemos fazer outra coisa, e não fomos chamados a fazer outra coisa, a não ser pregar fielmente a palavra de Deus. E como uma linguagem muito interessante para a comparação entre igreja e aquilo que Paulo tanto tenciona fazer, nós sempre falamos que na igreja existe o pastor e suas ovelhas. E sempre que alguém se refere a determinada igreja e alguém fala: a igreja do pastor fulano, e você entende que as pessoas que fazem parte daquela igreja são as ovelhas daquele pastor. Paulo trata a igreja de Cristo como se fosse um aprisco. E para que as ovelhas não fujam do aprisco, esse aprisco precisa ter cercas. E as cercas do aprisco são a doutrina pura do Evangelho. Como não nos desviar? Como não nos encantar com doutrinas erradas, sendo cercados pela doutrina pura do Evangelho? Ficando firmes naquilo que nos foi pregado e não naquilo que surge como novidade ou invencionice humana, porque isso sempre vai acontecer. Mas sempre precisamos continuar firmes nessa palavra. Nós temos a certeza de que Cristo vai nos proteger como bom pastor. Nós precisamos, com essa certeza, continuar ouvindo a sua voz e não a voz de estranhos. E ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, se nós queremos continuar sendo reconhecidos como ovelhas do Senhor, precisamos continuar ouvindo a sua voz. Não ouça a voz de estranhos. Não ouça lobos enganadores. Continue ouvindo a voz de Deus. A base do engano era formada por aquilo que ele continua no versículo 8. Essas vãs filosofias, essas filosofias enganosas, elas se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. É a segunda vez que ele vai falar de princípios elementares desse mundo, só nessa carta. E a gente vai também tocar mais uma vez nesse ponto. Então, a base do engano é formada por essas duas questões: ensinos religiosos elementares, rudimentares, é por isso que ele fala depois de rudimentos, e esses ensinos elementares, rudimentares, são falsos e são mundanos. Eles se baseiam em todas essas questões, mas não em Cristo. É assim que ele termina o versículo 8. Ou seja, tudo aquilo que está sendo apresentado para os colossenses na heresia que vem sendo combatida desde o capítulo 1,
simplesmente relacionada a esse mundo e a tradições humanas, não tem base nenhuma em Cristo. E, meus irmãos, nós temos escutado muita coisa que tem relação com tradições humanas, que tem relação com as filosofias desse mundo, mas em momento algum tem relação com Cristo e com a sua palavra. Tem coisas, obviamente, mas mais para frente a gente vai tocar nesse assunto, tem coisas que parecem ter a ver, e nessas às vezes a gente escorrega, e a gente chega a um momento que diz, isso faz sentido, parece que isso é verdadeiro, mas lembre, em outra ministração eu falei no versículo 4, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que parecem convincentes. Os argumentos dos hereges de Colossos e os argumentos dos hereges de nossos dias parecem convincentes, não são convincentes. Nós só somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito de Deus. É assim que o homem passa por um processo chamado conversão, é se arrependendo dos seus pecados e crendo. Não há outra maneira. É Cristo e Cristo somente que promove isso no homem. Paulo estava então contrapondo-se à heresia colossense, que ensinava, entre outras coisas, que para ser salva, a pessoa precisava do conhecimento, sim, de Deus, precisava da fé em Cristo, mas precisava combinar isso com práticas físicas e externas, como a circuncisão. Por isso que ele vai falar sobre circuncisão nesse texto. E isso também é aliado a conhecimentos secretos e a regulamentos humanos, que só eles tinham. Muito cuidado. Eu não vou deixar para o final aplicações, eu vou entremeando aqui no texto porque é muita coisa. Mas preste atenção, não dê ouvidos àqueles que dizem que têm mensagens novas da parte de Deus. Lembrem-se, em outras ministrações eu também disse que todo mistério de Deus é mistério revelado. Esse é todo mistério revelado da parte de Deus. Na palavra de Deus, o centro dela é Cristo. E Paulo diz que o mistério de Deus é Cristo. Se você lê a palavra de Deus, você encontra Cristo. E você, com o auxílio do Espírito Santo, entende o mistério de Deus, que é Cristo. Então, para aquele que foi chamado para viver para Deus, não existe mistério. Tudo está diante dos seus olhos. E com o auxílio do Espírito Santo, nós compreendemos a vontade de Deus e também compreendemos qual a nossa responsabilidade enquanto servos do Senhor. Então, essa ideia de que precisava ter fé em Cristo, mais conhecimentos secretos, mais regulamentos humanos, quanto a práticas físicas como a circuncisão, alimentos, bebidas e observância de festas religiosas, era tudo que os hereges queriam que os colossenses se voltassem. Mas entenda que disso eles já tinham saído. A maioria era judeus. Então veja, na igreja de Colossos, a busca pelos poderes cósmicos, por esses mistérios, era misturado com uma volta ao mundo judaico. Outra aplicação para nós nessa noite: tenha muito cuidado quando alguém colocar no meio da doutrina da igreja no século 21 costumes judaicos. Nós não somos judaizantes e não podemos ser. Não podemos costurar de novo o véu que Cristo já rasgou e voltar a colocar, como já foi dito aqui por outros pastores, uma arca da aliança para que a gente volte a ter comunhão com Deus e sinta a sua presença. Nós sentimos a presença dele quando estamos adorando em espírito e em verdade, quando estamos juntos com o mesmo intuito de adoração a ele. Nós sentimos a sua presença dessa maneira. Então, é possível que os mestres gnósticos, por serem judeus, estivessem argumentando com base nessa tradição, para conferir respeitabilidade aos seus ensinos. E aqui eu volto para um ponto que eu acabei de falar. De vez em quando alguém vai fazer uso da palavra de Deus e vai fazer com que você pense, com que eu pense, isso faz sentido. Parece que isso tem um fundo de verdade. Isso tem alguma coisa de evangelho. Claro.
Os hereges, para conferirem respeitabilidade aos seus ensinos, utilizam-se de coisas verdadeiras, de princípios verdadeiros, mas o fim dos seus ensinos nunca é verdadeiro. É por isso que você vai ver muita gente passando pelo portal da bênção e utilizando texto bíblico. Muita gente enxugando o suor e jogando a toalhinha para você ter bênção, usando texto bíblico. Muita gente fazendo uma fila inteira para que você receba a bênção pelo toque na mão ou no manto de alguém, usando texto bíblico. Mas deturpado, mais torcido, mais fora do contexto, isolado. A gente tem que prestar muita atenção, porque nem tudo que se diz ser de Deus, realmente é de Deus. E vai ter muito homem de Deus pregando errado. Então, é possível que eles estivessem argumentando com base na tradição, só para que as pessoas começassem a acreditar. Eu já escutei isso. Na época que eu era adepto ao judaísmo, eu sabia que isso era verdade. Só que agora você está ligado a Cristo. Em Cristo você tem a plenitude de todas as coisas. Aquilo que você via no judaísmo era sombra de muita coisa. Agora você tem a perfeição, você já está aperfeiçoado em Cristo. Esqueça essas coisas. Quando Paulo utiliza a expressão filosofia e vãs sutilezas, ele está chamando a atenção para a natureza filosófica dessa heresia. Quando ele utiliza a expressão tradição de homens, ele está apontando para o caráter judaico. Como eu acabei de falar, os gnósticos utilizavam alguns aspectos de caráter judaico. E quando ele diz espíritos elementares do mundo, ele aponta para as características pagãs e místicas. Veja a quantidade de coisas que estavam envolvidas num simples pensamento que buscava subverter todos os cristãos de Colossos. Veja a quantidade de coisas que existem nos ensinos de hoje que buscam subverter a minha e a sua fé. Não tem pessoas despreparadas entre os hereges. Pelo contrário, tem gente muito inteligente, que conhece tanto que sabe até fazer algumas voltas naquilo que a gente lê e parece que elas têm razão, mas não tem, porque somente quem tem razão é a palavra de Deus. Se a gente ficar com isso em mente, a gente vai errar muito menos. Então, Paulo afirmava que tudo isso, filosofias e vãs sutilezas, tradição de homens, espíritos elementares do mundo, nega a Cristo. Por quê? Por isso que ele diz que as filosofias vãs e enganosas são baseadas em várias ideias, mas não são baseadas em Cristo. Elas negam a Cristo. E aí no versículo 9 ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No versículo 19 do capítulo 1 ele deixou claro que o discernimento dos mistérios divinos são encontrados em Cristo, porque Ele é Deus encarnado. Ninguém pode oferecer mais do que Ele. Não há uma pessoa nesse mundo que, por mais inteligente que seja e mais criativa que seja, vá ter alguma coisa nova para o seu coração com relação a essa palavra. Somente em Cristo nós temos a verdade absoluta. Somente através dele nós temos vida e vida com abundância. Somente pelo sangue dele nós somos justificados. Essa é a verdade do Evangelho. Não existe outro que possa oferecer vida, não existe outro que possa oferecer paz, não existe outro que possa oferecer qualquer coisa, porque nele reside a plenitude da divindade. Em Cristo a perfeição. Se Cristo é perfeito, o que eu posso adicionar? Nada. Nada pode ser adicionado a Cristo. Daí tudo que a humanidade mistura de si mesma está em oposição à natureza de Cristo, porque o acusa de imperfeição. Se eu digo que eu preciso de Cristo mais alguns sacrifícios humanos, eu estou dizendo que Cristo é imperfeito. Se eu estou dizendo que eu preciso de Cristo mais uma romaria, eu estou dizendo que Cristo é imperfeito. Se eu estou dizendo que eu preciso de Cristo mais determinadas campanhas, eu estou dizendo que Cristo é imperfeito. Se eu estou dizendo que eu preciso de Cristo mais todos os estudos acadêmicos possíveis dessa face da terra, eu estou dizendo que Ele é imperfeito. Eu só preciso de Cristo. Ele basta.
No versículo 10 nós vemos: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês sabem que nele habita corporalmente toda a plenitude, e vocês estão nele, então vocês também receberam a plenitude. Se nele existe todo o conhecimento e vocês estão nele, vocês receberam todo o conhecimento. O conhecimento que ele oferece a vocês basta. Vocês não precisam de outras coisas. Parece que passam várias e várias gerações, séculos e mais séculos, e a gente continua pecando por conta da mesma coisa. A velha curiosidade. Às vezes você não quer saber, mas o seu televisor sintonizou no 51.1. Você não quer saber de nada daquilo, mas apareceu uma caneta correndo pela Bíblia. E você para, e daqui a pouco você está 15 minutos escutando coisas que não vão ser edificantes para a sua vida. Curiosidade. Ah, mas eu queria saber como é um culto lá. Será que é parecido com o nosso? Será que eles pregam a palavra do mesmo jeito que a gente prega? Será que os louvores são iguais? Não tenha curiosidade, não. Curiosidade pode ser muito perigosa para a nossa vida, para a nossa firmeza no Evangelho. Eu já tive o desprazer de conviver com pessoas, não o desprazer de conviver com elas antes, mas depois, com pessoas que estavam, entre aspas, firmes no Evangelho, mas pela curiosidade se desviaram. Pessoas que estudaram tanto outras doutrinas que abandonaram o Evangelho. Pessoas que se aprofundaram tanto nas heresias que viraram hereges. Nós precisamos da palavra de Deus, e nós precisamos transmitir essa palavra para que nós estejamos firmes e outros se firmem também. Você quer ser especialista em alguma coisa na sua vida? Seja especialista na palavra de Deus. Não adianta ser a pessoa que mais sabe de seitas e heresias e não compreender uma vírgula dessa palavra. Você vai ser tecnicamente perfeito em uma parte, mas você vai estar esquecendo do que é mais importante. Pelo fato de os cristãos colossenses estarem em união com Cristo, que é o próprio Deus, eles estavam aperfeiçoados. Nós estamos junto com aquele que é perfeito, então nós somos aperfeiçoados nele. Ou seja, nós estamos completados, nós estamos totalmente perfeitos nele. Os colossenses não precisavam de nada mais, como por exemplo, o discernimento dos poderes cósmicos, tais como aqueles prometidos pelos mestres, falsos mestres, pelos mestres ocultos. Então aqueles que não descansam satisfeitos com Cristo somente, afrontam a Deus de duas maneiras. Primeira delas, ofendem a glória de Deus, desejando algo acima da sua perfeição. Se você busca outra coisa que não seja Cristo e acha que isso é necessário para a sua salvação, você está dizendo com todas as letras: ele é imperfeito, a glória dele é limitada, eu preciso de outra coisa. Mas não somente isso, nós nos tornamos ingratos. Nós ofendemos a glória de Deus e somos ingratos porque estamos buscando em outro lugar o que nós já possuímos em Cristo. Cristãos colossenses, o que é que vocês querem mais? Vocês são salvos. Vocês estão ligados a Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo. Então o que é que vocês querem mais? Vocês não vão encontrar outra coisa melhor do que o que vocês têm em Cristo, porque nele existe tudo, ele é perfeito e nele vocês são aperfeiçoados. Não sejam ingratos. Nós não podemos ofender a glória de Deus, buscando outra coisa, desejando algo acima do que já é perfeito. E nós não podemos ser ingratos, buscando em outro lugar o que nós já possuímos em Cristo. Não existe outra coisa que seja mais sublime do que ter sido transformado e hoje poder ser chamado de filho de Deus.
por intermédio da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Se existe alguma coisa, Deus o revelará depois, mas não existe na nossa vida algo mais sublime do que isso. Você pode chegar aos píncaros da glória de qualquer área da sua vida, não se comparará com o fato de você ter sido transformado de um pecador, morto em delitos e pecados, para um filho de Deus regenerado e que tem a vida eterna. No versículo 11 nós temos: nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Paulo aqui entra forte na questão da circuncisão, porque lembrem-se, no livro de Atos, o motivo da primeira assembleia, do primeiro concílio de Jerusalém, é o fato da circuncisão. Pessoas estavam sendo chegadas à igreja de Jerusalém e, com novos cristãos, queriam saber como seria a vida delas. É muito bonito ver Atos 2 e perceber que aqueles irmãos eram unânimes no partir do pão, nas orações, de casa em casa, estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, mas a gente percebe que isso dura tão pouco tempo que as divergências começam a surgir, e isso, infelizmente, é um pouco natural na vida da igreja. Ela começa bastante harmônica, mas ao passo que a gente vai se mostrando e as nossas imperfeições vão saltando aos olhos, os problemas acontecem. E aí as pessoas começavam a dizer: determinado grupo está chegando agora à igreja, mas eles precisam ser circuncidados. Espera aí, como é que nós vamos reconhecer que eles fazem parte do nosso grupo se eles não forem circuncidados? Era assim que a coisa acontecia. Na fé israelita, a circuncisão era esse sinal da ligação que você tinha com Deus. Mas, a partir de agora, com a vinda de Cristo, isso se torna totalmente desnecessário. E é isso que Paulo vai começar a tratar a partir desse versículo número 11. Ele trata especificamente do legalismo até o versículo 15, pelo menos. E ele vai tocar no legalismo. Eu queria definir um pouquinho para a gente, em breves palavras, o que poderia ser legalismo, porque às vezes a gente utiliza tanto a palavra legalista para se referir a determinadas pessoas, mas o que vem a ser uma pessoa legalista? Será que é aquela pessoa simplesmente que cobra normas e regras? Porque normas e regras são necessárias, todo local tem, o local que não tem, vira baderna. Mas veja a diferença entre eu cobrar que o local onde eu estou, a igreja que eu frequento, tenha normas e regras, e eu ser legalista. Uma coisa é ser zeloso, outra coisa é ser legalista. Veja, nós podemos considerar como legalismo qualquer teoria de salvação, tem que ter relação com isso, qualquer teoria de salvação de pecados que acrescente uma regra ou mais regras à obra completa de Cristo. Ou seja, eu me torno legalista quando eu digo: olha, para você ser salvo, você precisa de Cristo e disso aqui também. Aqueles que estavam de posse de tantas informações que eles julgavam ser vitais para a vida dos colossenses, diziam: olha, vocês dizem que estão em Cristo, ok, mas vocês ainda precisam de uma coisa, da circuncisão. Como vocês provarão que estão ligados a Cristo e fazem parte do corpo dele, se não tem esse sinal? Isso é ser legalista, é você colocar Cristo como sendo insuficiente, jogar uma regra além da obra perfeita dele na cruz e dizer que as pessoas que não seguirem, de maneira alguma, serão salvas. Os legalistas geralmente não vão negar Jesus. É por isso que muita gente dá ouvidos. Eles não negam Jesus. Eles apenas acrescentam algo ao Evangelho. Só que, quando eu falo apenas acrescentam algo ao Evangelho, isso é extremamente danoso, porque a gente não pode acrescentar nem um tio, nem um jota nessa palavra. Isso é errado. Então Paulo combate nesses versículos uma espécie de legalismo que está se associando com um gnosticismo muito rudimentar, muito no início,
mas que já era motivo de preocupação em pelo menos 3 igrejas. As igrejas que surgiram a partir de Colossos. Então Colossos era alvo dessa heresia, Hierápolis e Laodiceia. No primeiro capítulo a gente falou sobre isso, que Paulo, apesar de não ter sido o plantador da igreja de Colossos, mas ele se sentia pai espiritual daqueles irmãos. E não somente isso, ele, através da vida de Epáfras e outros tantos que trabalharam juntamente com ele, eles abrem a igreja de Colossos e também Hierápolis e Laodiceia. Então ele se preocupava com essas 3. Pela proximidade, as 3 eram alvo da mesma heresia. Mas ficou conhecido como heresia de Colossos porque lá era muito mais forte. O legalismo, meus irmãos, nunca deixou o cristianismo. Nunca. Aqui a gente está falando de legalismo, mais ou menos pelo ano 55. Mas hoje, 2021, ainda temos traços muito pesados do legalismo. Dependendo para onde você vai, a coisa fica muito visível, muito forte. Ele sempre esteve presente em umas épocas mais e outras menos, mas nunca se apartou do cristianismo. Nós estamos familiarizados ainda hoje com tentativas, dentro do próprio meio evangélico, de pessoas que querem escravizar a mente de outras e pautar a conduta dos cristãos por meio de normas e regras que não estão presentes na palavra de Deus. Infelizmente. Você ainda vai escutar muita gente se preocupando com questões muito pequenas e irrelevantes em comparação com aquilo que a gente realmente precisa fazer. A gente não precisa vigiar, meus irmãos, aqui sem nenhuma intenção de ferir qualquer pessoa que seja. O que eu vou dizer aqui é porque realmente eu como pastor não posso suportar que as pessoas continuem sendo levadas por determinadas comunidades a viver uma teologia do medo, do terror. E se prendam a coisas que são totalmente desnecessárias ao contexto delas. Nós não precisamos vigiar na nossa alimentação se nós vamos comer carne bovina ou carne suína. Nós precisamos vigiar o nosso coração, os nossos olhos, as nossas mãos, para que nós não pequemos contra o Senhor. É isso. Não nos importemos com o que entra, mas com o que sai. O que você come não diz quem você é, mas o que você fala, sim. Como você age, sim. E no que você acredita, também. Isso nós devemos vigiar. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, vocês têm Cristo. Não criem outras regras, principalmente se ela não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o ponto dos legalistas aqui tem a ver com a circuncisão. Então, como eu falei, na fé israelita, a circuncisão era o sinal de que o indivíduo estava em um relacionamento com Deus segundo a aliança. Porém, esse era um sinal apenas sombra do que haveria de ser aperfeiçoado com a vinda de Cristo. Ou seja, a circuncisão era um indicador de uma aliança que ia ser confirmada com a vinda de Cristo. Lembre-se que os patriarcas e todos que os acompanharam foram salvos pela fé. Naquele que haveria de vir, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Naquele que já veio. Então, nós precisamos entender que a circuncisão era um símbolo de uma ligação com aquele que viria. Como o batismo hoje é um símbolo da nossa ligação com aquele que já veio e voltará. Então, após a nossa união com Cristo, no qual habita a plenitude da divindade, nós não precisamos mais recorrer a sacrifícios. Você não precisa vir aqui uma vez por ano, trazendo um novilho, pequenininho, novinho, totalmente perfeito, para que ele seja queimado no altar. Para que expie os seus pecados, mas no ano que vem você precisa de novo. Você não precisa mais disso. Você não precisa de rituais para se chegar a Deus. Você precisa fechar os olhos no íntimo e no secreto do seu quarto
e Ele te vê em secreto, irá te recompensar. Você não precisa mais de símbolos para dizer que é cristão. Você pode até utilizá-los. Eu não vejo problema nenhum que nós utilizemos. Se for da sua vontade de utilizar, por exemplo, uma camisa com a cruz vazia, problema nenhum. Mas nós não precisamos dela estampada em nossas camisas para dizer que somos cristãos. A nossa vida o diz. Os nossos frutos vão fazer com que nós sejamos conhecidos como cristãos, como seguidores dele. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo para desfrutar de perdão de pecados, transformação de vida e salvação. O que Paulo discute é isso. Visto que o que foi prefigurado por uma circuncisão feita por mãos já foi completado em Cristo, agora não existe nenhum fruto ou benefício disso. Então, se Cristo já veio e nós já temos os benefícios da sua vinda, da sua morte e ressurreição, não há mais necessidade da circuncisão. Daí ele dizer que a circuncisão que é feita no coração é a circuncisão de Cristo. E que por essa conta aquilo que é externo não é mais requerido, porque onde a realidade se faz presente, já não existe mais espaço para aquilo que apenas aponta para ela. Nós já temos a realidade, então não precisamos daquilo que está apontando para ela. Você já tem Cristo, você não precisa de alguma coisa que vai só apontar para Ele. Você já tem o que é perfeito, você não precisa de algo imperfeito, buscando pelo que já é perfeito. Então eu quero apenas aqui chamar a atenção para um fato. Hoje, quando nós queremos reconhecer que uma pessoa faz parte do corpo de Cristo e está ligada à igreja local, nós a recebemos por meio do batismo. E ele atua como selo da fé. É no momento do batismo que nós fazemos a nossa pública profissão de fé, dizendo com todas as letras que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e Senhor de cada uma das nossas vidas. E ele diz que a circuncisão feita por Cristo é o despojar do corpo da carne. Que expressão é essa? Despojar do corpo da carne. Significa abandonar a velha vida dos não regenerados. Quando você é circuncidado por Cristo, você abandona as velhas práticas. Há 15 anos eu fui batizado. E é interessante que, às vezes, como adolescente, eu pensava, eu não vou me batizar tão cedo, porque eu estou na adolescência, e eu posso fazer alguma coisa que vai dar errado, e eu vou ser disciplinado depois que eu for batizado. Então eu vou deixar para me batizar mais na frente, que eu já vou estar um pouco mais maduro, e eu não vou pisar na bola. Não pensa assim, não. Eu estava pensando totalmente errado. Sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Quem conduz a sua vida não é você, é Cristo. E se é Cristo que conduz a nossa vida, nós vamos tropeçar? Sim. Mas se estivermos de fato nele, Ele não vai deixar que o velho homem tenha vazão em nós. O velho homem passou, as coisas velhas não passaram, tudo se fez novo. Inclusive hoje nós somos novas pessoas, com novas prioridades, com a nova forma de enxergar o mundo ao nosso redor. Nós não podemos pensar que o velho homem pode voltar a dar as caras. Nós precisamos pensar que Deus nos sustentará com a sua graça e misericórdia. Ele diz que nós obtemos isso através de Cristo. Esse abandonar as velhas práticas do não regenerado, nós só conseguimos através de Cristo. De modo que, inquestionavelmente, o seu benefício é uma plena regeneração. Se você realmente foi encontrado por Cristo, foi atraído pela pregação do Evangelho, você não pode mais cometer as mesmas falhas de antigamente, porque você é pecador sim, mas agora é regenerado. E essa regeneração foi plena. Entenda uma coisa, existe uma diferença entre duas expressões, e que às vezes quando a gente vem do mundo católico apostólico romano, a gente pensa que é tudo igual, ou tudo funciona da mesma forma. Justificação e santificação. Justificação é um ato. Pá, o sangue verteu, fui justificado.
Santificação é um processo todo dia, todo dia, todo dia. Eu preciso estar em santificação. Por quê? Porque eu já fui justificado. Então eu vivo como pecador justificado, regenerado. Eu preciso viver em santidade. Por isso que a santificação tem que ser algo constante. É Cristo que circunda o nosso coração. Em outros termos, é Cristo que mortifica todas as luxúrias da carne, não com a mão, mas mediante o seu Espírito. É por isso que Paulo fala, essa circuncisão foi feita no coração de vocês, não foi feita por mãos humanas, mas foi feita pelo Espírito de Cristo. E ele diz, isso aconteceu no versículo 12, quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nesse versículo, Paulo informa aos Colossenses e a nós nessa noite, sobre quando isso aconteceu. Quando foi que aconteceu tudo isso na minha vida? Quando acontece a circuncisão no nosso coração, que elimina a necessidade de fazer qualquer coisa física para denotar a nossa união com Cristo. Quando da nossa conversão. Na nossa conversão, tudo muda. É radical mesmo. Entenda que por mais que a santificação seja progressiva, seja algo constante, seja algo diário, mas o que Cristo fez na cruz tem efeito imediato e radical na nossa vida. Uma vez que nós estamos diante dele, não tem como ficarmos andando metade do dia como regenerados e metade do dia como a velha criatura. Isso é contraditório. Nós somos convertidos por Deus e temos em nós implantada a fé em Cristo. O seu sangue nos justifica, o seu Espírito nos regenera, o velho homem, suas práticas é sepultado naquele momento, para que ressuscite uma nova vida que vai se guiar por Cristo. Veja, Romanos 6,4 faz coro com esse versículo ao afirmar: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, nós morremos para o pecado, nós ressuscitamos para uma vida nova, com Cristo, por Cristo, conduzidos por Ele, para a glória dEle. E nos versículos 13 a 15 ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui Paulo faz uma afirmação semelhante à de Efésios 2,5, em que diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E ele diz: pela graça sois salvos. E quando ele fez isso? Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quando ele diz que Deus nos perdoou os pecados, Paulo queria enfatizar que Deus não tinha simplesmente conquistado o poder geral do pecado, mas Ele também remove a culpa resultante dos atos particulares nossos, que ofendem o seu caráter santo. Entenda, quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele, com a sua morte e posteriormente com a sua ressurreição, Ele não dá condições para que a gente corra atrás da salvação. Ele não dá subsídios para que a gente busque um perdão de pecados posterior. Ele remove a culpa de uma vez por todas. Ele nos perdoa os pecados e joga no mar do esquecimento. É isso que acontece. Ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida. É esse o grande ponto. A obra de Cristo cancela o escrito de dívida. O que é um escrito de dívida? É quando, é uma linguagem comercial que ele utiliza, quando você que é devedor, chega no local, no comércio que você deve, e aquele comerciante vai dizer a você: olha, coloque aqui nesse papel tudo que você me deve. E aí você coloca tudo que você deve, e você no final assina, reconhecendo aquela sua dívida. Ou seja, o escrito de dívida
é um reconhecimento de tudo que é devido pelas mãos do próprio devedor. Então sou eu reconhecendo que sou devedor a determinada pessoa. E nós realmente somos devedores. Porém, na cruz, ele cravou o escrito de dívida que nos era contrário. Jesus havia nascido sob a lei. Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Logo, ele foi sujeito às exigências e maldições dessa lei. Na cruz ele foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, ou seja, para que nele nós fôssemos justificados. E ele não somente foi feito pecado por nós, mas ele sofreu a maldição da lei contra a injustiça. No versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas, ele diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na sentença da morte que pregou Jesus na cruz, Paulo viu o cancelamento da sentença de morte que havia contra os transgressores da lei. Quem eram os transgressores da lei? Eu, você, todos nós. Todos nós que fomos alcançados e iluminados pela luz do Evangelho. Nós éramos os transgressores da lei, havia uma sentença de morte contra nós. Se não fosse por Cristo na cruz, nós não teríamos vida eterna, e sim morte eterna. Pelo sacrifício dele, nós não temos mais a morte eterna como nosso destino, mas nós temos vida eterna a nos aguardar. O cristão não está mais sob o risco de ser condenado pela lei. Ele afirma isso categoricamente, o mesmo apóstolo Paulo em Romanos 8:1. Por isso que eu disse no começo do sermão, eu quero que você saia daqui hoje, pelo menos com isso na sua mente. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por mais que a gente falhe, por mais que a gente peque, porque ainda existe uma natureza pecaminosa dentro de nós, não esqueça, o sacrifício de Cristo é perfeito. Ele é perfeito, e se estamos nele, não existe nenhuma possibilidade de perdermos o que o seu sangue nos garantiu na cruz. O escrito de dívida foi cancelado, não há condenação. A linguagem que o apóstolo vai usar no versículo 15 é extraída do contexto militar, despojar. Veja que ele utilizou lá no versículo 11, o despojar do corpo da carne. Mas despojar nesse sentido era abandonar as velhas práticas. Só que aí no versículo 15 ele não utiliza despojar no sentido de abandonar, mas no sentido de desarmar. Ele diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, ou os principados e as potestades, ele desarma, ele tira os poderes daqueles que os hereges falavam que tinham poderes superiores, conhecimentos secretos. Quando um soldado vencia o outro no campo de batalha, ele desarmava o vencido, ele tirava todas as suas armas, o deixava totalmente inoperante. E o que ele fazia? Ele amarrava o derrotado no seu carro de combate. Por isso que ele diz agora: fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que ele fez? Ele tirou todas as armas. Todas as armas. Deixa eu dizer outra coisa aqui para você. Outra aplicação para a gente. Sabe quantas vezes você vai ver um crente verdadeiro refém de Satanás? Nunca. Porque quem tem controle da vida do crente verdadeiro é Deus. Nós não somos dominados por Ele. Nós não somos dominados pelas forças do maligno, porque eles foram despojados, desarmados. Eles são inoperantes contra nós. Se estamos em Cristo, se estamos firmes
em Cristo. Então, aquele soldado amarrava o derrotado no seu carro de combate e entrava em triunfo pela cidade. E as pessoas o recebiam com pétalas de flores em homenagem, comemorando aquela grande vitória. É essa imagem que Paulo usa aqui para falar do triunfo de Cristo na cruz sobre principados e poderes. A cruz representa a vitória de Deus sobre o legalismo. A cruz representa a vitória de Deus sobre os principados e os poderes, sobre a condenação da lei. Portanto, meus irmãos, não nos deixemos levar por ensinos de homens, que se baseiam em tradições e princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Só ouça a voz de Cristo, não ouça a voz de estranhos. Permaneçamos firmes em Cristo, no qual há plenitude da divindade, através do qual temos o perdão dos nossos pecados e recebemos uma nova vida, com o objetivo de conduzi-la para o louvor da sua glória. Não somente isso, lembremos que não há mais condenação para os que estão em Cristo e vivamos como perdoados, nunca como acomodados. Vigiemos a nossa conduta para que ela não se torne contraditória com o nosso discurso. Nós não podemos dar vazão à nossa carne. Antes, devemos viver guiados pelo Espírito de Deus. Trabalhemos na promoção do Evangelho que salva, liberta e transforma, e assim Deus será glorificado. E o nosso fim último será concretizado. O fim último do homem é glorificar a Deus e ter satisfação nele para todo sempre. Sejamos satisfeitos em Cristo e nele somente. É só dele que nós precisamos, ele é perfeito em tudo. E nele nós somos aperfeiçoados. Na nossa vida, é Cristo e Cristo somente. Por conta dele, não há mais condenação. Sejamos felizes e satisfeitos com isso. Que Deus nos ajude nisso, nos abençoe, em nome de Jesus.